Louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo 11, versículo de número 25, está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Glória a Deus, aleluia. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Espírito Santo, nesta noite, eu te glorifico pelo teu amor, pelos livramentos, pela tua bondade e por tudo que o Senhor permitiu acontecer neste ano de 2020. Querido, nós estamos reunidos na tua presença para te adorar, te glorificar. E por bondade, por misericórdia, Senhor, estamos incumbidos de falar um pouquinho da tua palavra. Aleluia. Então, meu amigo, por favor, coloque dentro do meu coração agora uma palavra, meu Deus, para fortalecer as nossas vidas e aumentar a nossa fé em meio a tudo que estamos vivendo, em o nome de Jesus. Irmãos, podem tomar o assento, por favor. Glória a Deus, aleluia. Quando abrimos a Bíblia no livro de João, nós encontramos uma palavra muito forte, uma história muito linda, uma história que quando a gente se aprofunda nela, medita nela, a gente viaja na grandeza de Cristo, na profundidade das suas revelações, e também aprendemos a compreender a forma que o Senhor trabalha para nos edificar, para nos dar, aleluia, experiências, até mesmo aumentar a nossa fé. Quando abrimos o livro de João, vemos uma história que não é uma simples história. Vemos o mover, aleluia, de Cristo através, aleluia, da sua revelação e da sua autoridade e a forma que ele tinha de tomar as suas decisões. Eu estava sentado aqui há pouco e eu não tive tempo hoje de dar uma lida, passar uma correção, fazer uma correção dentro desse assunto, mas quando eu me sentei aqui, o Senhor falou comigo e disse: Filho, tu já parou para prestar atenção nesta parte da história tecida por Jesus, interpretada por João a respeito da morte de Lázaro? Eu disse: Senhor, o que tu queres comigo? E ele disse para mim: fica quieto, só pensa. E eu comecei a pensar. E então eu abri a palavra de Deus e o Senhor falou comigo e me mostrou algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês em poucas palavras. Todos nós sabemos que Lázaro estava enfermo, estava doente. E Marta, Maria e Lázaro eram pessoas que Jesus amava muito. Eles eram amigos de Jesus, Jesus era amigo deles. E havendo então esta enfermidade chegado até a vida de Lázaro, a Bíblia diz que Marta e Maria pediram para avisar Jesus. Eles avisaram o Senhor que Lázaro estava doente. E Jesus então, ouvindo tudo aquilo, descansou o seu coração e começou a conversar com os discípulos que precisava resolver algumas outras situações em uma localidade ali perto, aonde Jesus já havia sido apedrejado.
E os discípulos então, um deles tomou a palavra dizendo: Senhor, tu vai voltar lá e Lázaro como é que vai ficar? E Jesus começou a dar um esclarecimento a respeito de Lázaro, do que estava acontecendo. E quando Jesus começa a falar a respeito da situação de Lázaro, um dos discípulos toma outra vez a palavra e começa a indagar a Jesus, trazendo uma preocupação maior, estando preocupado. Então Jesus começa a falar para os discípulos acerca de um repouso, acerca de um sono, ou o fato de Lázaro, o grande amigo, estar dormindo. E então, nesse período, os discípulos do Senhor acharam que Lázaro estava dormindo. Mas Jesus dizia isso não do seu repouso, mas sim da sua morte. Meu Deus. Porque Jesus sabia o que ia acontecer daqui a pouquinho. Minutos depois, Jesus sabia o que ia suceder. Então, Jesus abre o verbo, rasga o verbo e fala para os discípulos claramente: Lázaro está morto. E eu folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Aleluia. Queridos e amados irmãos que estão aqui nesta noite, o Senhor Jesus Cristo, ele nasceu, cumpriu o seu ministério na terra e morreu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou, e dando as últimas instruções aos discípulos, ele foi para o céu. Os dias que nós estamos vivendo, muitos já não acreditam mais que esta promessa de Jesus do capítulo 14 do livro de João, que ele foi preparar lugar e daqui a pouquinho mais ele virá outra vez para nos levar daqui, muitos já não acreditam mais, Jéssica. Estão vivendo simplesmente de histórias do passado, de momentos, de festas, de congressos, de coisas que aconteceram lá atrás. Mas quando falamos a verdade, quando citamos o arrebatamento, muitos já não acreditam mais, não tem mais esta estrutura, não tem fé. Quem sabe estava assim o coração de Marta e Maria. Quem sabe estava assim a estrutura daquele povo que estava vendo Lázaro morrer, sem uma expectativa de que Jesus ia vir, Jesus ia voltar, Jesus ia chegar ali em Betânia a tempo, irmão Carlos, para dar um abraço, para apertar a mão de Lázaro, para fazer uma oração. Quem sabe as expectativas deles estavam frustradas, vendo tudo aquilo acontecer, vendo que as coisas não estavam indo bem. E aí então Jesus toma a decisão de ir lá. Mas olhe para mim, presta atenção, no tempo dele. Aleluia. O tempo de Deus não é o teu tempo. Aleluia. O meu tempo não é o tempo de Deus. Jesus tardou em ir visitar a Lázaro porque ele tinha um propósito. Aleluia. Às vezes nós não entendemos o que o Senhor está falando conosco. Às vezes nós não entendemos o que Deus está nos mostrando. E às vezes colocamos o Senhor na parede, julgamos Ele e dizemos: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Meus amados, meus queridos irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, dias paralelos aos dias de Noé, iguais aos dias de Noé, nós estamos vendo todos os acontecimentos, vendo tudo que está acontecendo,
E muitos já não estão acreditando que Jesus vem nos ares para buscar a sua igreja. Muitos estão achando que Jesus morreu e não ressuscitou, que Jesus foi para o céu e não vai voltar. Eu acredito, eu creio, Aleluia. que o Senhor Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Não tinha mais possibilidade nenhuma para Lázaro. Não tinha mais expectativas para Lázaro. Quem sabe você olha para a tua igreja, quem sabe você olha, aleluia, para o cenário profético e você diz: não tem mais jeito. Essa história de arrebatamento, essa história de que Jesus vai voltar aí, isso é coisa do passado, é coisa da minha avó. Assim como não acreditaram que Jesus ia chegar para trazer ali a situação, para trazer ali algo diferenciado para Lázaro. Jesus vai voltar para buscar a igreja e vai ser uma surpresa. Aleluia. Glória a Deus. Muitos vão estar desapercebidos, que nem Maria, a pastora Karina, que estava em casa. Marta não, Marta, quando ficou sabendo que Jesus estava chegando, ela saiu ao encontro de Jesus. Mas Maria ficou em casa. Muitos estão, aleluia, apegados nas coisas desta vida, apegados nas coisas desta terra. E o que vai acontecer? Jesus vai vir para arrebatar a igreja. E quando isto acontecer, só vai dar um monte de gente correndo, uns atrás dos outros, perguntando: aonde está fulano, aonde está Beltrano, aonde está Ciclana? Sabe o que aconteceu? Ela foi para o céu. O Jesus que todo mundo não acredita mais vai voltar para arrebatar. Aleluia. E para muitos que estão dizendo que a igreja, que os crentes estão mortos, eu tenho uma palavra de Deus. Quando Jesus chegou no cenário de Betânia e viu ali aonde colocaram Lázaro, Jesus ficou muito triste. Nessa noite Jesus está muito triste, sabe por quê? Porque Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em muitos lugares aonde a gente pisa, aonde a gente chega, a gente encontra crentes cabisbaixo, calado, crente sem estrutura, crente que não consegue levantar a mão num culto da glória a Deus, crente que não consegue ter por dia 1 hora na presença do Senhor, crente, aleluia, que não consegue falar do amor de Deus para o seu próximo crente, aleluia, que está à mercê das coisas desta vida, à mercê das coisas desta terra. E quando alguém é levantado por Deus, quando alguém toma uma posição, aleluia, ele fica olhado com seus olhos esbugalhados, achando que isso, é uma coisa tão simples. Não, chegou o tempo de você abrir o teu coração. É hoje que você tem que adorar. Quem sabe Satanás está dizendo: eu consegui matar, eu consegui jogar dentro do sepulcro, mas eu tenho uma palavra de Deus para esta noite. Jesus Cristo, assim como Ele ressuscitou a Lázaro, Ele vai dizer nesta noite para você: abre o coração, sai para fora, porque o arrebatamento vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Lázaro estava morto há 4 dias. Na visão humana não tinha como acontecer um milagre. É verdade. Mas quando Jesus chegou na frente do sepulcro, Ele olhou, aleluia, Glória. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Oh, glória, aleluia. Mesmo que esteja morto, vai sobreviver. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que no dia do arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão Oh, primeiro. glória. E quando Jesus diz assim, e aqueles que vivem e creem em mim nunca vão morrer. Oh, glória. Sabe o que ele estava dizendo? E vocês que estão vivos, quando a trombeta tocar, aleluia, você perdeu de dar um glória a Deus. Quando a trombeta tocar, aleluia, nós os vivos seremos arrebatados e tirados daqui, porque Jesus Cristo Aleluia. não levantou uma igreja na terra para morrer. Olhe para a
pessoa que está do seu lado e diga para ela: ai, você pode até estar respirando fundo, mas ainda não chegou o tempo de matar a igreja. Jesus vai restaurar a estrutura da igreja, vai nos preparar para o arrebatamento, e o nome dele será glorificado. Sai para fora, sai para fora. É noite de você sair para fora. Oh, glória. É noite de você entender o amor de Deus e a misericórdia dele. É noite de você abrir o coração e falar para o Senhor: Senhor, verdadeiramente eu estou um pouco triste, estou um pouco cabisbaixo, o culto na minha igreja está um pouco diferente, os irmãos não são mais a mesma coisa, mas não tem problema não, Senhor. Eu hoje vou dobrar o meu joelho, e se o meu irmão não tem mais força para glorificar, para adorar o meu nome, eu, Senhor, me levantarei e te adorarei. Eu, Senhor, aleluia, serei diferente neste tempo, nesta época. Deus está esperando você, meu irmão. Deus está esperando você, minha irmã. Mas pastor, avalanche de problema tá aí. Problema todo mundo tem. Quem não tem problema é porque não é normal. Quem não tem problema tem que estar no céu. Agora eu vou te dizer uma coisa: a palavra do Senhor diz que é do alto que vem o meu socorro, é do alto que vem o teu socorro. É no Senhor Jesus que você tem que confiar. Aleluia. Nos colocamos de pé nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Mais um ano. Tu és santo, Deus. Muitas coisas aconteceram, mas nós não podemos abrir mão da vontade do Senhor. Aleluia. Jesus Cristo está esperando só o tempo certo, a hora certa, aleluia, para fazer o que ele fez na frente do sepulcro de Lázaro. Aleluia. Mas agora ele vai gritar lá de cima, Luiz. Aleluia. Oh, glória. Vem, meus filhos. Aleluia. E o Espírito Santo vai pegar a igreja assim, vai levar para eles. Oh, glória a Deus. Aleluia. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos ficar com o Senhor lá no céu, dando glória a Deus e misturado com aleluia. Vale a pena, diga comigo, vale a pena. Vale a pena adorar, vale a pena sofrer, vale a pena, aleluia, ser perseguido, vale a pena. Oh, glória. O Senhor é fiel. Quantos acreditam que Jesus é fiel? Aleluia. Então glorifica o nome dele nesta noite. Você que quer uma oração, saia do teu lugar e passe aqui à frente, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Tu és santo, Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado